O Médico Legal começa a liberar corpos de vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo. A comoção de centenas de pessoas no velório de 2 jovens sepultados hoje. O diretor do Flamengo nega a relação de falta de licença com a tragédia e defende a qualidade do alojamento. Aquilo não era um puxadinho que a gente escolhia, muito pelo contrário. Estudante é espancado por 10 pessoas durante trote em São Paulo. Acidente com 4 veículos deixa 5 mortos e 6 feridos no interior de Minas. Flagrante de violência em São Paulo. Mulher é atacada a golpes de tesoura no meio da rua pelo ex-marido. Um dos mais importantes museus do Brasil reabre em Brumadinho 2 semanas depois do rompimento da barragem. Macaco é diagnosticado com febre amarela no zoológico de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro recebe alimentação cremosa, melhora da pneumonia e atende ministros por telefone. E uma visita às crianças marcadas pela Zika 3 anos depois da epidemia no Nordeste. Mas que chulé! Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Um estudante da Universidade Anhembi Morumbi foi espancado por cerca de 10 pessoas durante a festa do trote em São Paulo. A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os agressores. Seguir alguma justiça. A Universidade Anhembi Morumbi lamentou o ocorrido e disse repudiar todo o ato de violência. A instituição informou que não tem relação com o fato, pois a festa aconteceu num local que não pertencia à universidade e também não foi realizada em suas instalações. E você vai ver em instantes, corpos de 7 jogadores mortos pelo incêndio no alojamento do Flamengo, no Rio, já foram identificados. O Museu Inhotim reabre ao público com 1 minuto de silêncio pelas vítimas de Brumadinho. Nós voltamos já já. A Polícia Civil ouviu hoje os policiais que participaram de uma operação na região de Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro, na manhã de ontem. 13 suspeitos foram mortos e os moradores afirmam que houve abuso dos policiais. As armas deles também foram enviadas para a perícia. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Museu Inhotim, que é um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do país, reabriu hoje, depois de 2 semanas, Marcelo, fechado por causa do desastre da Vale, em Brumadinho, em Minas Gerais. Pois é, Carol, o Instituto não foi atingido pela lama, mas muitos funcionários perderam parentes no desastre. O repórter Darlison Dutra acompanhou o recomeço em Inhotim. Oportunidade às famílias. Apesar das buscas neste sábado, o número de mortos se manteve em 157. 165 pessoas ainda estão desaparecidas. E depois do rompimento da barragem em Brumadinho, a Vale deve aumentar a extração na maior mina de minério de ferro do país, localizada no Pará. A mina é nova e opera com uma tecnologia que poderia ter evitado a tragédia em Minas Gerais. Apresentam riscos, segundo um relatório da Agência Nacional de Águas. 2 ficam no Rio Grande do Sul. O lago da maior barragem gaúcha está em Jair Bolsonaro anunciou hoje o nome do general Jesus Correa como presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O presidente apresentou uma melhora da pneumonia diagnosticada na última quinta-feira. No 13º. A proposta da reforma da Previdência deve estar nas mãos do presidente Jair Bolsonaro até a próxima sexta-feira. A expectativa é de que até o fim deste mês comece a discussão das medidas no Congresso. Na proposta, o sistema... O governo vai editar uma medida provisória para regulamentar o ensino domiciliar, quando a criança tem as aulas em casa, sem ir à escola. Quem tem os detalhes é a repórter Débora Bergamasco. Esse tipo de movimento educação chamado Coletes Amarelos partiu para o quebra-quebra pelo 13º sábado seguido. A maior parte da população francesa é contra a violência do grupo. A popularidade do presidente Emmanuel Macron subiu 5 pontos percentuais desde que ele atendeu algumas reivindicações. A humanitária na Venezuela se tornou um dos pontos de disputa entre o governo e a oposição. De um lado, Maduro nega que haja fome no país. Já a oposição tenta trocar caminhões de alimentos e remédios pelo apoio da população. As organizações de ajuda humanitária defendem que o trabalho seja feito sem envolvimento político. A reportagem é de Cleide Clock. O caminhão atravessou. De volta ao Brasil, na primeira semana de trabalho, o novo Congresso não votou nenhum projeto em plenário, mas centenas de propostas já foram apresentadas pelos parlamentares. Presidências das comissões.
Os corpos de 8 dos 10 jogadores que morreram no incêndio no alojamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, já foram identificados. Hoje, 2 adolescentes foram enterrados, um no interior de Minas Gerais e o outro que completaria 15 anos nesse sábado, em Volta Redonda, no interior do Rio. Um caixão branco. Em um pronunciamento feito hoje à tarde, o diretor do Flamengo, Reinaldo Belotti, disse que a falta de licenças da prefeitura não tem relação com o incêndio. Os sobreviventes prestaram depoimento e deram detalhes sobre como aconteceu a tragédia. Hoje foi feita uma perícia. Homenagens aos 10 garotos que morreram no incêndio no Ninho do Urubu aconteceram agora há pouco no Rio de Janeiro. E a repórter Patrícia Hadlis está no estádio do Maracanã e fala ao vivo de lá. Patrícia, boa noite. Eu imagino que por aí os sentimentos sejam de tristeza e de revolta, não é? Exatamente, Carol, boa noite. Olha, cerca de 1.000 pessoas participaram dessa manifestação. Muitas já dispersaram, mas muita gente continua aqui num dos acessos ao estádio. Essas pessoas trouxeram bandeiras, balões, velas. O ato foi convocado nas redes sociais pelas torcidas organizadas do Flamengo, mas reúne torcedores de todos os clubes. A manifestação é, ao mesmo tempo, uma homenagem às vítimas da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, é claro, em solidariedade às famílias, e uma cobrança pela punição dos responsáveis. 10 adolescentes que estavam começando a carreira no futebol tiveram os sonhos interrompidos de forma tão trágica. Mais cedo também teve homenagem às vítimas com um abraço simbólico da sede do Flamengo na Gávea. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Marcelo. Obrigado, Patrícia. E com as altas temperaturas deste início de ano, aumentou a procura por aparelhos de ar-condicionado. Mas esse conforto, Marcelo, não é nada barato. Eu conversei com alguns consumidores que levaram um susto com a conta de luz. Subiu para 7 o número de mortos pela tempestade que atingiu o Rio de Janeiro na noite de quarta-feira. Áureo Paz, de 64 anos, foi vítima de um deslizamento de terra em Barra de Guaratiba, na zona oeste da cidade. E olha, apesar da queda na produção, os produtores do Rio Grande do Sul mantiveram a tradicional Vindima, a festa da colheita da uva. O evento atrai turistas de todo o Brasil. E agora o futebol internacional. Pelo campeonato inglês, o Liverpool venceu mais uma e segue na liderança da competição. No Clássico de Madrid, vitória do Real sobre o Atlético, com direito a golaço de brasileiro. Aproveitou. Em Barcelona, o atacante Neymar está passando por um tratamento alternativo para recuperar uma lesão no pé direito. Aqui no Brasil, a técnica ainda é experimental. O repórter José Luiz Filho conversou com especialistas que mostram como essa terapia funciona. E as crianças que nasceram durante o surto de Zika em Pernambuco hoje já têm 3 anos. Os médicos ainda não sabem o quanto elas vão conseguir progredir e os problemas que ainda podem surgir. Mas, apesar disso, elas também comemoram, viu? Porque, em muitos casos, a sobrevivência delas, diante de tantas perdas neurológicas, é um verdadeiro milagre. Uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo domingo.